Quais os melhores investimentos para o longo prazo? Esse é o tema da live de hoje. Eu sou o Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria, sem depender da ajuda de terceiros. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo no YouTube, por favor, se inscrevam no canal e também me sigam no Instagram, porque é lá que eu gravo essas lives todos os dias e aí a gente pode bater esse papo, vocês podem fazer essas perguntas, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar falando é o que diabos é longo prazo, né? Eu vejo que isso daí não existe meio que um consenso, as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Galera, longo prazo, a gente está falando normalmente de mais de 10, mais de 15 anos, tá? Quanto mais longo, melhor. Aí 20, 30 anos, 40 anos, isso é longo prazo, beleza? Bom, então a primeira coisa que eu acho legal de falar para vocês quando a gente fala de investimentos para o longo prazo, as pessoas têm muito na cabeça que parece que é um investimento, sabe? Qual que é o investimento para longo prazo? Quando a gente monta uma estratégia de longo prazo, normalmente a gente monta uma carteira. É uma carteira diversificada de investimentos, tá? Então, normalmente a melhor estratégia para longo prazo é uma carteira diversificada com várias classes de ativos, né? De repente até com as duas categorias principais, renda fixa, renda variável. Dentro de cada categoria, várias classes de ativos. Você tem CDBs, título público, aí tem ações, fundos imobiliários, enfim. Então você diversifica a carteira. O que vai basicamente mudar uma carteira para outra é a proporção, os percentuais que você vai definir para cada tipo de investimento, para cada classe de ativo, tá? E esses percentuais vão depender muito do seu objetivo como investidor e também do seu perfil de risco, que é uma coisa bem interessante, a gente tem que se conhecer. No mercado financeiro, eu brinco, né? Você só se conhece na prática. Eu acredito que todo mundo é conservador até que se prove o contrário. Tá? Porque o pessoal acha que é agressivo, não sei o que, aí entra ali na bolsa, dá 5% negativo, o cara está desesperado, já rezando para todos os santos e querendo vender tudo e nunca mais voltar para a bolsa. Então é assim, a gente começa conservador e obviamente conforme você vai tendo mais experiência, vai tendo mais entendimento, aí você pode se considerando mais moderado, mais agressivo e aí ajustando os percentuais da sua carteira, tá? Então eu dividi aqui em dois grandes objetivos. Primeiro, quem busca segurança e segundo, quem busca rentabilidade, tá? São dois objetivos diferentes, não está escrito na pedra, isso aqui são referências que eu vou passar para vocês e você pode também ir mudando de objetivo no meio do caminho. Você pode entrar, às vezes, buscando mais segurança, aí no meio do caminho você foi aprendendo mais, acha que a estratégia está errada e quer buscar mais rentabilidade. Ou o contrário, você é muito jovem, você está buscando muita rentabilidade, aí quando você começa a chegar muito perto ali da sua fase de usufruto, você está querendo pisar mais no freio, colocar mais em segurança. Então isso pode ser alterado, mas aí eu vou dar para vocês aqui as principais opções, dependendo mais ou menos do que você está buscando. Então, começando por quem busca segurança. Normalmente quando a gente fala de segurança em longo prazo, a gente está falando de inflação, tá galera? Ninguém consegue prever absolutamente nada que vai acontecer daqui a 20, 30 anos. A gente não sabe quem vai ser o presidente, a gente não sabe se vai ter guerra, a gente não sabe se vai ter mudança no mercado de, sei lá, de investimentos, a gente não sabe nada. O que a gente sabe é, os governos vão continuar inflacionando suas moedas, porque isso já acontece aí há centenas de anos, entendeu? Então os governos sempre vão continuar inventando formas de inflacionar as moedas e a gente quem não souber se proteger em relação a isso, vai se complicar. Então, quando a gente fala de longo prazo e a gente está buscando mais segurança, a gente normalmente quer uma segurança em relação à inflação, que hoje é muito representada pelo índice IPCA, tá certo? Então, como é que a gente consegue fazer aí uma proteção em relação à inflação com segurança? Normalmente, através de títulos públicos. O que são títulos públicos? São os investimentos de renda fixa emitidos pelo governo, né? Através lá do Tesouro Nacional, pelo Banco Central. Então, você compra através do Tesouro Direto, que todo mundo conhece por Tesouro Direto. Só que tem um título especialmente, né, que é voltado para isso, que é o Tesouro IPCA+. Tá? Então, ele costuma ser o título mais seguro para quem está pensando em se proteger de inflação a longo prazo. Eles, inclusive, têm vencimentos muito longos, né? Você vai ver lá, Tesouro IPCA com vencimento para 2035, 2045, 2055. Então, é normalmente isso. Aí as pessoas começam a investir no Tesouro IPCA aquela parcela do patrimônio delas que elas querem ter mais segurança e querem ter uma proteção contra a inflação, porque ele te dá IPCA mais alguma coisa. Por isso que o nome dele é IPCA+. Ele vai te dar IPCA mais 3%, IPCA mais 4%, e a cada ano que passa vai mudando aí essa taxa e você vai pegando ali uma rentabilidade média conforme o tempo passa.
mas é um fato que você vai estar sempre rendendo ali acima da inflação. Então, quando a gente busca uma proteção de longo prazo, de prazos muito longos, a gente normalmente está falando aí de um Tesouro IPCA+. E uma outra forma de você ter resultados a longo prazo, visando mais uma segurança, seria você conseguir trabalhar de forma eficiente com a renda fixa. Tá? O que seria trabalhar de forma eficiente com a renda fixa? É você conhecer um pouco mais de renda fixa, você saber, por exemplo, como é que funciona a inversão ali entre juros e a inflação, que aí você sabe quando é que está, em qual momento a gente está na taxa de juros, se é um momento que a taxa de juros vai subir ou ela vai cair, e aí você consegue fazer a melhor estratégia para ficar escolhendo títulos ali de curto e médio prazo que se aproveitem desses momentos. Por exemplo, a gente está na mínima histórica da taxa Selic, está ali em 2%. É muito provável que no início, no primeiro semestre do ano que vem, ela comece a subir. E o que acontece agora? Agora a inflação já está subindo muito, porque quando a taxa de juros está muito baixa, a inflação começa a subir. Então, uma estratégia agora seria você atrelar seus investimentos principalmente à inflação e não ao CDI e à taxa Selic, porque a inflação já está em 3%, 4% e subindo e a Selic ainda está aqui em 2%. Então, se você pega ali 100% do CDI, você já está apanhando para a inflação. Então, uma boa estratégia agora, enquanto a taxa de juros não começa a subir, se você está pensando ali em médio, em curto prazo, pode ser você tentar pegar IPCA+, pegar algum, sei lá, um LCI, IPCA+, algum tipo de título de renda fixa que te dê inflação, porque é a inflação que está subindo. Aí o que vai acontecer quando a inflação chegar lá em cima? Aí a taxa de juros começa a subir e aí nesse momento a inflação começa a cair. Aí agora que a inflação está caindo, aí talvez seja o momento de você atrelar bem a taxa de juros, pegar ali 150% do CDI, ou então tentar travar em um título pré-fixado ali com uma taxa boa, ou você tentar fazer uma espécie ali de trade com tesouro direto, que o pessoal faz, que é você comprar um tesouro pré-fixado e aí quando a taxa de juros cai, o valor do título aumenta, aí você vende e tem lucro, tá? Isso aqui são exemplos, talvez vocês não entendam alguma dessas coisas que eu estou falando, mas é legal que já vai ficando na cabeça de vocês e vocês podem pesquisar mais a fundo isso daí, tá? Cada um desses temas que eu estou falando, né? Entender a dinâmica de taxa de juros e inflação, essa questão de marcação ao mercado de título público. Então, isso seria você trabalhar a renda fixa com eficiência. Então, se você faz isso por um período muito longo, você tende a ter um resultado legal a longo prazo e ter uma certa segurança porque você está trabalhando ainda na renda fixa, que são os investimentos mais seguros. Agora, se você está pensando em ter bons resultados para longo prazo, mas com foco em rentabilidade, aí a história é outra, tá? Aí a gente está falando mais de renda variável. Galera, eu vou ligar o ventilador que está quente pra caramba aqui, se fizer muito barulho vocês me avisam. Acho que agora foi, hein? Me avisem aí se ficar pipocando áudio, alguma coisa assim. Bom, então o que acontece, tá? Quando a gente busca mais rentabilidade, a gente está atrás do que a gente chama de investimentos convexos. Danilo, que diabo é investimento convexo? Investimentos convexos são aqueles investimentos que você possui um limite para perda, mas você não tem limite para ganho, tá? Na renda fixa isso não existe. Vocês podem perceber que na renda fixa você tem um limite para ganho. Se você comprar ali um CDB 10% ao ano, o teu limite para ganho é 10% ao ano. Não vai acontecer de chegar no vencimento e o banco chegar e dizer assim: nossa, Danilo, você é um cara tão legal, vou te dar 12% ao ano. Nunca, tá? Pode acontecer até ao contrário, sei lá, se o banco não me pagar. Mas é basicamente isso, você tem um limite. Então não é um investimento convexo. O que seria um investimento convexo, por exemplo? Ações. Ações são um tipo de investimento que se eu coloco 10 mil reais em ações, o que pode acontecer de pior? Eu perder meus 10 mil reais. A empresa faliu, não vendia a tempo, não sei o quê, perdeu todo o valor de mercado, fechou, faliu, perdi 10 mil reais. Mas qual que é meu limite de ganho? Não tem limite de ganho. Tá? Esses 10 mil reais podem virar qualquer coisa. Por exemplo, Magazine Luiza. Quem botou 10 mil reais na Magazine Luiza há 5 anos atrás, ela valorizou mais de 17.000%. Então 10 mil reais teriam virado 1.700.000. Isso é um investimento convexo. Tá? É um investimento onde você não tem teto para ganho. Só que qual que é também a desvantagem? Sempre vai ter, né? São investimentos mais arriscados. Ninguém te dá uma garantia. Quando a pessoa comprou a Magazine Luiza há 5 anos atrás, ninguém falou: ó, toma aí a Magazine Luiza, apertou sua mão e falou assim: daqui a 5 anos você vai ter 1.700.000. Ninguém falou isso. A pessoa comprou com expectativa de que aquilo fosse aumentar e não com uma certeza. Tá? Então sempre o retorno vai vir acompanhado de risco. Se vocês estiverem gostando, apertem o coraçãozinho aí, vamos mandar essa live aí pra galera. Tá certo? Então, a gente busca investimentos convexos. Normalmente, a gente encontra investimentos convexos na renda variável, que é essa categoria de investimentos onde a gente compra um ativo, né? Na renda fixa, a gente normalmente empresta para alguém. Emprestei para o banco, R$1.000, e o banco fala: Danilo, eu vou te devolver R$1.000 daqui a 5 anos com 10% ao ano.
a renda fixa é basicamente isso, vai mudar para quem eu empresto, vai mudar a taxa, vai mudar o risco. Na renda variável a gente compra um ativo, então eu compro uma ação, a ação é minha, ninguém vai me cobrar ela de volta. Eu posso vender ela quando eu quiser, se eu quiser. E também ninguém está me dizendo quanto ela vai render. Eu comprei a ação porque eu acho que é uma empresa boa, eu acho que ela vai valorizar daqui a 10, 20 anos, mas ninguém está me garantindo nada. Talvez não valorize, talvez eu perca o dinheiro. Então é na renda variável que a gente vai encontrar esse tipo de ativo, onde você não tem nenhuma garantia, mas também não tem limite para quanto ele pode valer. Então existe uma expectativa maior de valorização na renda variável do que na renda fixa. Eu até inventei uma frase, anotem aí, né, para depois não plagiarem minha frase. Atrás de toda renda fixa tem uma renda variável, tá? Por trás de toda renda fixa tem uma renda variável. Por quê? Porque um banco emite um CDB e te empresta a uma taxa de, sei lá, 10% ao ano. Obviamente porque ele acredita que se ele pegar esse teu dinheiro, ele vai conseguir gerar mais do que 10% ao ano, ele vai conseguir gerar 100% ao ano, sei lá, 80% ao ano, vai te devolver teus 10% e vai ficar com lucro de 70%. Entendeu? É assim que funciona. Todo emissor de renda fixa está querendo fazer alguma coisa com aquele dinheiro. E normalmente ele está emitindo aquilo lá porque ele acredita que vai conseguir ter um retorno maior com aquele dinheiro do que o que ele vai ter que pagar para o investidor de juros. Então, onde é que você vai ter mais expectativa de rentabilidade? Se você comprar o título emitido pela empresa ou se você comprar a empresa, entendeu? Aí você vai fazer parte dos lucros da empresa, tá certo? Então é basicamente assim que funciona. É na renda variável que a gente tem as maiores expectativas de retorno, mas também os maiores riscos, tá? É basicamente assim que funciona. Então, a gente quer investimentos convexos. Quais seriam alguns exemplos de excelentes ativos onde espera-se, né, onde tem-se uma expectativa de grandes retornos a longo prazo? Primeiro deles, ações, né? Muito conhecido. Ações são empresas, todo mundo conhece a empresa, né? Eu posso criar aqui o WhatsApp, aqui no meu escritório, e o meu WhatsApp está valendo bilhões daqui a 10 anos. Entendeu? É basicamente assim que funciona, né? Uma empresa pode ganhar mercado e pode valer bilhões. E aí você, como acionista daquele pequeno pedacinho da empresa que é a ação, você vai lá e vai ter uma parte disso, né? Tanto com ganho de capital quanto com os dividendos que aquela empresa vai pagar. Então, é basicamente, ações são um ótimo ativo para isso. Segundo ativo, fundos imobiliários. Fundos imobiliários são fundos que compram imóveis, também é renda variável. Imóveis, dependendo de onde está localizado, dependendo do tipo de imóvel, pode ter muito crescimento. Por exemplo, eu tenho um fundo imobiliário focado em logística. Aí agora que o mundo está ficando cada vez mais digital, por causa aí do que aconteceu esse ano, aí de repente começou a valorizar, começou uma alta busca por imóveis de logística e aqueles imóveis começaram a ter muita valorização. Ou então laje corporativa em grandes cidades. Tende a ocorrer uma valorização natural dos imóveis. Então, também é um tipo de ativo que você pode comprar, você vai ficar vendendo aquele fluxo ali de aluguéis, de recebíveis, e existe uma expectativa de valorização futura. Outro tipo de ativo legal, ETFs. ETFs são fundos de índice, tá? É um pouco mais complexo de explicar isso aqui, mas um índice é basicamente uma carteira teórica. Por exemplo, se eu falar assim, cara, eu queria muito saber como que funciona o retorno de empresas de tecnologia brasileiras que foram lançadas de 2000 para cá. Eu posso criar um índice Danilo. Eu monto uma carteira teórica, né? Foram 50 empresas. Pô, aí você vai pegar e botar igualzinho cada uma? Não, eu quero dividir esse meu índice de acordo com o valor de mercado delas. Então as maiores vão representar mais do índice e as menores vão representar menos. Pronto, esse é o índice Danilo. O que é um ETF? Um ETF é alguém que de repente olha aquele índice lá e fala assim, porra, esse índice Danilo aí é bom, cara, tá, essa carteira teórica que ele imaginou tá tendo um puta resultado, tá valorizando pra caramba, tá pagando mais dividendo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar um ETF, que é um fundo de índice, que vai copiar exatamente essas ações aí do índice Danilo. Pronto, isso é um ETF. E aí ele vai seguir replicando aquele índice. Então, você tem índices, por exemplo, no mercado americano, que pegam todo tipo de você tem fundos de índice, ETFs lá, que pegam todo tipo de índice. Índice de empresas baratas de mercados emergentes, índice de empresas de tecnologia, índice do mercado amplo americano, índice de bons pagadores de dividendos. Então, você pode, através de um fundo de índice, investir em várias empresas através de um critério muito específico, automaticamente, e largar teu dinheiro lá e daqui a 30, 40 anos aquilo pode valorizar um absurdo. Tá? Que nem, por exemplo, a Nasdaq, que está valorizando muito agora, o S&P 500, o índice global ali de ações dos Estados Unidos também valoriza muito, então é uma outra excelente opção. Tá? Outra coisa são investimentos no exterior, tá, galera? O que acontece? O real é uma moeda, não vou falar a palavra que eu queria falar, né, porque, sei lá, se tem crianças assistindo, mas é uma moeda bem, que deixa muito a desejar, vai.
entendeu? É tipo a nossa 10ª tentativa de moeda e o dólar, por exemplo, é uma moeda centenária, tá? É a moeda de reserva mundial, todos os países, muita coisa aqui é precificada em dólar, tá? Então todo mundo precisa de dólar, só o Brasil precisa de real. Então o que acontece, tá? E outra coisa, quanto mais inflacionista, né, quanto mais a política dos países tende a inflacionar a sua moeda, pior. Isso costuma acontecer muito em países emergentes, como é o caso do Brasil. Hoje, se vocês entram em sites especializados, vocês vão ver que a meta de inflação do Brasil, por exemplo, é tipo 4%. A meta de inflação de países desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos, é 2%. Então você tem ali uma discrepância que acaba fazendo com que seja quase um fato que o real vai se desvalorizar em relação ao dólar no decorrer do tempo. Essa desvalorização ela vai acontecendo de forma volátil, né? Então, foi para 5,80, foi para 5,20, aí desce para 4,90, aí vai para 5,50. Mas a longo prazo, essa oscilação tende a ir crescendo, tá? A tendência não é que daqui a 10 anos o dólar esteja valendo R$2. A tendência é que daqui a 10 anos o dólar esteja valendo R$10. Infelizmente, essa é a tendência. Pode mudar? Pode, mas a tendência que já se demonstrou nas últimas décadas, inclusive esse ano, é essa. Tá? Então você tem investimentos no exterior também, quando você fala de longo prazo, atrelados em moeda forte, é uma garantia adicional. Muita gente não analisou, mas por exemplo o Ibovespa esse ano perdeu, ele foi negativo se você dolarizar. Se você não dolarizar, ele ficou meio que no 0 a 0 ali, porque começou ali perto de 120 mil, terminou ali agora em 120 mil, aí fica, tá 0 a 0. Não tá 0 a 0, porque o dólar valorizou muito em relação ao real, então ficou negativo. Tá? Você deveria então ter tido mais retorno ainda só para suprir a desvalorização do real em relação ao dólar. Então, quando a gente fala de prazos muito longos, é muito interessante também você ter uma parte do seu patrimônio atrelada em dólares, atrelada em moedas fortes no exterior, tá? Por isso que tem muita gente batendo nessa tecla agora, porque está ficando cada vez mais popular esse conhecimento, né, que antes não acontecia. E por último, galera, uma coisa legal de vocês pensarem em ter na carteira, mas aqui eu gosto de deixar o disclaimer, é pensar em ter, é estudar e é usar o capital de risco. O que é o capital de risco? É aquele pequeno percentual do nosso patrimônio que a gente quer apostar, tá? Que a gente sabe que é risco, sabe que pode perder tudo, mas a gente acha alguma aposta interessante. O que seria isso? Apostas altamente convexas. Existem algumas apostas no mercado, vou até citar para vocês uma delas, onde ela é muito convexa, onde é aquela situação assim, se eu botar 10 mil reais naquela aposta, existe uma chance lá de eu perder meus 10 mil reais, de eu ter uma perda, meus 10 mil virar 5 mil. Mas existe também a chance desses meus 10 mil virarem 1,5 milhão, desses meus 10 mil virarem 2 milhões, 3 milhões. Então isso é uma aposta altamente convexa. É aquela onde você pode colocar um pedacinho do teu patrimônio lá, e mesmo sendo um pedacinho, no futuro aquilo pode ter pode alavancar a rentabilidade da sua carteira inteira. Uma dessas apostas são as criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Existem outras apostas, né? Mas o Bitcoin é uma delas. Tá? Quem comprou o Bitcoin lá quando ele foi lançado em 2009, o Rivaldo até falou aí já, ficou milionário, cara. Teve gente que comprou o Bitcoin ali para fazer trabalho de colégio, passaram 10 anos, a pessoa ficou milionária, tinha comprado, sei lá, $10 em Bitcoin. Entendeu? Danilo, mas agora já está muito mais caro. Tá, mas ainda tem muito espaço para crescer. É certo? Não. Pode perder o dinheiro? Pode perder o dinheiro. Mas você está exposto a esse risco de se crescer, e existe, se você estudar mais a fundo, você vai ver que existe ainda mercado, existe muito espaço para crescer. Pode ser que aquele 2% da sua carteira que você colocou lá vire 50% da tua carteira daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Em curto prazo, ninguém sabe o que pode acontecer. Vai ficar oscilando, vai subir, vai cair. Mas se você entender o fundamento, entender por que as pessoas acreditam que aquilo vai valorizar, você vai ver que existe uma probabilidade. E como ele, existem outras apostas. Então, você também pode achar interessante em um pequeno pedacinho, galera. Não é vender tua casa, não é botar 50% da carteira. Em um pequeno pedaço da carteira, você separar para apostas altamente convexas. Dessas que a tua perda está limitada ao que você colocou, mas que seu ganho não está limitado e ela tem muito potencial de crescimento. Tá? Então, pessoal, isso é só um norte para mostrar para vocês quais seriam os melhores, algumas sugestões de melhores investimentos para longo prazo, baseado no que a pessoa quer. Se ela busca mais rentabilidade ou se ela busca mais segurança. E aí, no decorrer do tempo, você pode mesclar as duas, inclusive, né? Eu posso ter uma carteira com 50% renda fixa, IPCA, ali, que nem eu falei para vocês, e 50% renda variável desse outro jeito. Aí, se eu sentir que eu estou estudando mais, que eu estou disposto a correr mais risco, eu posso ir lá e mudar um pouquinho, deixar 30% renda fixa, agora que eu sou jovem e que tenho lá 30, 40 anos pela frente, e deixar 70% renda variável. Mas isso se faz com estudo e com experiência.
Não é sou maluco, eu sempre vou na montanha-russa no parque, então eu sou um cara agressivo, vou chegar lá e vou meter aqui 80% em renda variável. Não é assim que funciona, tá, galera? Então, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Se vocês quiserem ver mais na prática essa questão de montagem de carteira, se inscrevam no meu workshop gratuito que eu vou fazer. Vai começar aí na semana que vem, no dia 17, dia 11. Tá? No dia 11 vai começar, vai ser de 11 a 17, então eu vou fazer um workshop gratuito mostrando como montar uma carteira na prática, e o meu exemplo vai ser uma carteira de aposentadoria básica, tá? Então vocês vão ter uma referência boa de como faz isso, e esse é um workshop que eu faço sempre que eu vou lançar uma turma do meu curso completo, tá? Eu tenho um curso completo de investimentos, para quem tiver interesse, é um curso pago. Esse workshop ele é muito bom como uma espécie de test drive. Vocês vão aprender uma habilidade muito interessante, completa, gratuita, tá? O conteúdo gratuito provavelmente vocês não vão nem encontrar gratuito por aí. E aí, para quem tiver interesse, gostar no final ali do workshop e quiser entrar na próxima turma, vai ser super bem-vindo. Mas quem não tiver interesse, seja lá por qual motivo, mas que participe do workshop, que eu garanto para vocês que vai valer a pena. O conteúdo é muito bom e o link para a descrição está ali na bio e vocês podem convidar os amigos também. Tá certo? Esse vídeo vai ser editado, vai ser posto no YouTube também, e esse aqui é o projeto de lives, todo dia eu vou fazer. Quando vocês verem esse vídeo passando, deem um like aí para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, e amanhã a gente retoma um bate-papo aí com outro tema, beleza? Valeu, galera, boa noite aí para vocês.